Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma vertente bem famosa da psicologia, a psicanálise. Para ter um entendimento completo do pensamento psicanalítico, é muito importante entender o ambiente em que surgiu a história de vida do seu criador, Sigmund Freud. Ele desenvolveu então conceitos inovadores, questionando tabus religiosos, sociais e científicos que tiveram aí um impacto significativo na cultura e nos padrões morais de sua época. Freud, então, revolucionou a maneira como percebemos a mente humana ao tratar suas áreas sombrias como questões científicas cuja exploração sistemática resultou na fundação da psicanálise. Então, o seu sistema filosófico foi criado em uma época marcada pela Primeira Guerra Mundial, em uma atmosfera generalizada de antissemitismo. Ele produziu uma ampla gama de obras nas quais usou o termo psicanálise para se referir a um corpo de conhecimento sobre a operação da mente, um método de investigação destinado a desvendar o significado oculto das ações, palavras e criações imaginárias. Então, ao tratar de pacientes com histeria, com condição caracterizada por sintomas físicos de origem psicológica, Freud questionou a causa do esquecimento de eventos dolorosos, concluindo que eles estavam localizados no que ele definiu como inconsciente, então o armazém de conteúdos reprimidos da consciência. Em sua pesquisa clínica sobre as causas e funcionamentos das neuroses, ele concluiu que a maioria dos pensamentos e desejos reprimidos estavam ligados a conflitos sexuais que ocorreram na primeira infância e foram classificados como experiências traumáticas reprimidas, estando na base dos sintomas atuais. Então, essas descobertas o levaram a pensar sobre a existência de uma sexualidade na infância. Assim, ele desenvolveu as fases do desenvolvimento psicossexual, definindo-as de acordo com a zona erógena, onde a libido se organiza. A primeira fase teorizada por Freud é a fase oral, e se desenvolve do nascimento até aproximadamente os 2 anos de idade da criança, sendo que a zona de obtenção de prazer, necessidade e gratificação é a zona oral, que é a boca, os lábios e mais tarde os dentes. Inicialmente, o bebê associa o prazer à redução da tensão ocasionada pelas sensações de fome e sede ligadas à sobrevivência através da alimentação, de forma que o seio materno é o objeto primordial de satisfação. Então, entre os 2 e 4 anos de idade, define-se a fase anal, período em que a criança inicia a caminhar, a falar e desenvolver gradualmente o controle dos seus esfíncteres. A obtenção do controle fisiológico, ele se liga na percepção desta nova fonte de prazer. Então, entre os 4 e 7 anos de idade, ocorre a fase fálica, onde a libido é direcionada para as áreas genitais. É nesse período que a criança se torna consciente das diferenças sexuais e vivencia a dissolução do complexo de Édipo, segundo o pai da psicanálise. Entre os 5 e 6 anos, até o início da puberdade, se caracteriza o período de latência. Então, com a repulsa do Édipo, a libido é canalizada para outras finalidades e atividades, como o desenvolvimento intelectual, escolar e social, ocorrendo diminuição das atividades sexuais. A fase final do desenvolvimento psicossexual, a fase genital, ocorre com o início da puberdade e consequente retorno da energia libidinal aos órgãos genitais, quando o objeto de desejo não está mais no próprio corpo, mas em um objeto externo. Então, nesse momento, meninos e meninas, eles se tornam conscientes de suas identidades sexuais, buscando a satisfação da necessidade afetiva e as interpessoais. Outra grande construção de Freud foi a sua teoria do aparelho psíquico, que se referia às 3 sistemas da personalidade:
O id, reservatório da energia psíquica regido pelo princípio do prazer, onde estão as características atribuídas ao inconsciente. O superego, originado a partir do complexo de Édipo, sede da internalização das proibições, limites e também da autoridade, contendo aí exigências sociais e culturais. E o ego, que é o sistema responsável pelo equilíbrio entre as exigências do id, da realidade e das ordens do superego, regido então pelo princípio da realidade. Certo, pessoal? Bom, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mas não esqueça aí, pessoal, se inscreva em nosso canal, ok? Até mais!